Bom dia a todos. Meu nome é Andréia Souza Rocha, sou fisioterapeuta, mestre em saúde coletiva e multiplicadora da CIF pelo Grupo CIF Brasil. É um prazer estar aqui nesse simpósio com todos vocês, comemorando os 20 anos da CIF, dessa classificação que mudou a minha vida e eu acho que é de muitos que tiveram contato com esse conteúdo tão enriquecedor, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a CIF na gestão do cuidado em saúde, sobre como a gente pode utilizar a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde como uma ferramenta, como um instrumento para a gestão do cuidado, não só em nível individual, mas também em nível de organizações, de serviços de saúde, quanto de políticas públicas. Quando a gente fala de gestão do cuidado em saúde, essa terminologia, nesse processo que hoje a gente vive, começou há alguns séculos atrás com uma das precursoras desse processo, que foi Florence Nightingale, uma precursora da enfermagem, de todas as profissões que se seguiram a partir daí, que durante a guerra começou a registrar em cadernos e notas, os processos pelos quais o cuidado com os soldados feridos passavam para se recuperarem, Ainda focado basicamente no modelo biomédico, mas isso já foi um início, um princípio para esse gerenciamento de cuidado que a gente vive hoje e serviu também para fomentar uma produção científica riquíssima que conseguiu diminuir muito a mortalidade desses soldados durante a guerra. Alguns séculos depois, em 2001, a gente tem a publicação da CIF, que traz, que consolida esse modelo biopsicossocial, esse modelo multidimensional, multidisciplinar, que consegue ver o indivíduo dentro do seu contexto ampliado, não só com as suas limitações de estrutura, de função, mas também as restrições de atividade e participação e os fatores ambientais que interferem nesse processo. A CIF traz também uma base de dados importante para o acompanhamento do estado de saúde dos pacientes e das populações de maneira geral, quanto para pesquisas científicas e fomenta a produção de políticas públicas para as populações em geral. No Brasil, em 2003, a gente teve a publicação da Política Nacional de Humanização. A Política Nacional de Humanização é um marco muito importante para a gestão em saúde. Nela, alguns conceitos como transversalidade dos conteúdos, como eficiência da gestão e processos gerenciais mais eficientes, mais eficazes, dão a conotação, dão a responsabilidade de gerir recursos, tanto pela assistência quanto pelos gestores em saúde, e quanto isso interfere na assistência humanizada, na efetividade do processo. A Política Nacional de Humanização também traz à tona, num contexto do Sistema Único de Saúde, o protagonismo e a corresponsabilidade dos indivíduos em relação ao próprio cuidado, em relação ao próprio processo de saúde e doença. Isso promove, de certa forma, e de uma maneira muito clara, a autonomia dos sujeitos e dos coletivos em relação aos processos de saúde. Uma das figuras muito interessantes e muito importantes da Política Nacional de Humanização é a definição das etapas para a construção do projeto terapêutico singular. O projeto terapêutico singular, ele é uma estratégia de negociação de objetivos, do saber em saúde, de metas, que tem como ponto de partida, como princípio, a vontade do paciente, o desejo do indivíduo, e os objetivos do indivíduo em relação ao seu posicionamento social, em relação ao seu processo de cuidado e de atenção em saúde. Então, ela traz esse protagonismo individual, ela traz essa importância da gestão eficiente e como isso interfere na humanização da assistência que é prestada. Mas de que forma a gente pode gerir esse cuidado em saúde dentro de um modelo biopsicossocial, garantindo a humanização e com uma gestão eficiente? Algumas ferramentas ao longo, e aí a gente vai falar, dar a César o que é de César, a administração de empresas, e a gestão empresarial, de certa forma, ao longo dos anos, vem se desenvolvendo, ou vem desenvolvendo ferramentas, e aí com funções múltiplas,
para identificar, para gerenciar e para quantificar, né, essa gestão e para nortear, de certa forma, as ações da gestão, no caso empresarial, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas ferramentas, porque eu acho interessante a gente pensar essas ferramentas da gestão empresarial e como a gente pode transpor isso para a nossa classificação internacional de funcionalidade, para a gestão do nosso cuidado em saúde. Uma das primeiras, né, das mais utilizadas é a matriz SWOT, que é uma ferramenta muito importante para planejamentos estratégicos, é a mais utilizada, e ela tem uma peculiaridade de cruzar as oportunidades e ameaças externas com os pontos fortes e os pontos fracos, né, da organização ou da empresa que está sendo avaliada. Ela tem esse perfil de relacionar o ambiente externo com as forças e fraquezas do ambiente interno para tentar projetar para essa empresa, para essa organização, né, um desenvolvimento competitivo que garanta que ela continue participar com características de competitividade, né, competitivamente do mercado lá fora. Então, à medida que esses pontos, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças vão sendo definidos dentro da empresa, essas zonas diferentes vão indicar a situação em que a organização está, não só no cenário interno, né, no seu ambiente interno, quanto também o que ela enfrenta no cenário externo, como ameaças e oportunidades. Uma outra ferramenta também muito utilizada na gestão, na administração de empresas e na gestão agora em saúde de uma maneira mais recente, são os ciclos, o PDCA, né, que são os ciclos de melhoria contínua. Ele é responsável não só pelo diagnóstico, mas também pela análise e prognóstico de problemas nas organizações. Ele é uma ferramenta muito importante para identificar os problemas, os pontos, né, mais críticos, mais frágeis de um processo em andamento, de um processo de atuação, e ele é um método para garantir a melhoria contínua desse processo, né, e para dar melhores resultados a partir do momento em que ele é aplicado. Então, ele permite tanto o planejamento, então as ações passam a ser planejadas, e esse planejamento executado, ele passa a entrar em ação, né? Essa ação, ela é checada, ela é avaliada, ela é reanalisada, e à medida em que os pontos frágeis desse processo aparecem, ele é reavaliado para implementação, para melhoria, e aí a gente tem um novo planejamento em cima dessa melhoria e um ciclo contínuo, né, para ações corretivas no processo e garantindo esse padrão de qualidade das intervenções e aí, no caso, das organizações. Na hora de definir um pouco, né, antes a gente falou um pouco do planejamento estratégico, a gente falou um pouco do PDCA, mas na hora de definir a causa do problema, né, quando a gente identificou o problema lá que prejudicou o meu ciclo, de que maneira eu posso fazer isso? Algumas matrizes, né, são amplamente difundidas no meio da administração, mas a gente tem uma das mais utilizadas é a matriz de Ishikawa, que é a matriz de causa e efeito. Nesse desenho, né, ela pode também ser chamada de espinha de peixe pela definição com que ela é, pela maneira com que ela é desenhada, eles elencam o método, máquina, medida, meio ambiente, material, mão de obra e todos os fatores relacionados a esses 6 M's, né, para identificar qual deles está mais relacionado àquele problema e assim poder atuar, né? Então, ela analisa os fatores de influência, ou seja, as causas, sobre um determinado efeito. E essa ação, ela é promovida por meio de um brainstorming, por meio de um grupo focal ou por meio de... Tem uns vizinhos barulhentos. Por meio de um brainstorming ou por um grupo focal ou por algumas... por essa troca de informações entre os membros do grupo, e isso é capaz de registrar. E esse registro é capaz de representar, né, graficamente e os pontos onde a gente precisa atacar, os pontos de melhoria, e gera uma representação, gera um gráfico, né, gera uma informação muito clara, gera um dado muito claro para a melhoria do processo em si e quais os pontos precisam ser ajustados. Mais recente na área da saúde,
mas já amplamente identificado, já amplamente utilizado na área da administração, as metas SMART, né, direcionam a definição de metas e objetivos de maneira em que elas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, focadas, né, realísticas e baseadas em tempo. Inicialmente, a gestão de serviços empresariais, mas agora, recentemente, isso veio com muita força para os serviços de saúde, principalmente na área da reabilitação, porque ele preconiza um modelo de cuidado centrado no indivíduo, né, em seu contexto social, com definições de metas, como a gente falou, realísticas e de interesses individuais. Estabelecer metas SMART vai garantir um fluxo de atingimento de objetivos importante, tanto para um feedback para o paciente que está em atuação, né, que está sofrendo a intervenção terapêutica, mas também para o serviço, para a gestão do serviço em que esse indivíduo está sendo inserido. E de que maneira a CIF pode ser aplicada na gestão do cuidado? Analisando a ferramenta da CIF, né, a CIF como ferramenta, ela é um sistema adequado para a descrição dos cuidados em saúde, é uma ferramenta de referência na orientação de serviços, né, mundialmente. Ela aplica o modelo biopsicossocial no planejamento das intervenções, ela é capaz de acompanhar longitudinalmente a recuperação funcional dos indivíduos e ela apresenta uma descrição da experiência da funcionalidade do indivíduo. Define objetivos terapêuticos e intervenções e gera uma visão dos recursos necessários para a melhoria dos aspectos funcionais. Ainda enfatizando essa questão da linguagem unificada, né, ela é capaz de intercomunicar gestores, pesquisadores, organizações e sociedade civil para que essas informações, essa matriz de informações de dados gerados, seja amplamente difundida e partilhada, né? É uma base para estudos de saúde ocupacional, que também favorece muito o processo de inclusão e as ações relacionadas à reinserção laboral, principalmente, e fornece dados para a gestão de saúde pública em vários âmbitos. Se a gente, de repente, começa a intercalar essa matriz de informações que a CIF né, esse perfil que a CIF tem, com as ferramentas que a gente já tem consolidados, será que a gente consegue identificar muitas semelhanças entre a ferramenta natural da CIF e esses processos que foram amplamente desenvolvidos pela gestão empresarial? Vamos tratar aqui agora da análise entre a matriz SWOT, né, o que a gente pode tirar de experiência da matriz SWOT quando a gente aplica o modelo da CIF, né? Dessa maneira, o modelo da CIF ele é capaz de fomentar o planejamento estratégico, tático e operacional do serviço de saúde, porque ele consegue definir forças por meio das funções, estruturas do corpo, atividade e participação, dentro da perspectiva positiva que a CIF propõe. Ele identifica ainda fraquezas por meio das limitações de atividade e restrição de participação. E ainda consegue fazer, o modelo da CIF consegue fazer uma análise dos fatores ambientais que estão envolvidos, que podem ser listados como ameaças e oportunidades, assim como a gente tem no planejamento estratégico pela análise do SWOT. Então, usando o modelo da CIF, é possível planejar o cuidado em saúde, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, utilizando a nossa matriz básica de informações com a devida análise para esses processos. Se a gente transpõe essa análise da CIF, né, porque ela pode contribuir para um ciclo de melhoria contínua, para um PDCA, por exemplo, a gente pode identificar que o uso dos qualificadores da CIF, ele pode ser capaz de gerar informações para planejamento terapêutico, ele pode nortear as execuções dos objetivos terapêuticos, ele pode servir ainda de comparativo de resultados obtidos dentro de um procedimento, tanto dentro de uma política pública, dentro de um objetivo de um serviço de saúde, e ele pode gerar indicadores que vão contribuir para ajustar esses planos traçados. Por exemplo, se eu estabeleço as minhas metas, os indicadores vão ser medidos a partir da CIF. No momento em que eu dou o check dessas informações, eu consigo avaliar se esses indicadores tiveram um acréscimo, um decréscimo, e eu posso ajustar a minha conduta, eu posso ajustar o meu plano de ação para que os resultados sejam um pouco mais efetivos. O uso, né, contribui para a geração de ciclos de melhoria, implementando os processos de reabilitação e principalmente voltados
né, para a inclusão social, que é o nosso ponto principal para a melhoria das atividades e participações. Quando a gente pensa na CIF, né, como ferramenta, é inevitável fazer analogia dela até esteticamente, né, com a matriz do Ishikawa, porque naturalmente ela é uma matriz de causa e efeito. Ela tem uma característica, a CIF, né, e aí a gente sabe da gênese dela, essa multiprofissionalidade, essa abertura que ela tem para múltiplos saberes, e ela estimula a participação de vários membros no grupo, inclusive a participação do próprio indivíduo em relação a esse processo. A análise de causa e efeito pode ser aplicada ainda para a gestão de cuidados, né, aplicando a matriz de informação através dos usos dos domínios de atividade e participação, que podem fornecer informações importantes sobre os efeitos, né? Ou seja, se o paciente tem uma limitação de atividade e participação, isso pode ser um efeito importante. E eu posso identificar as causas desse processo quando eu uso a matriz de informação básica da CIF, que são a capacidade de desempenho. Quando eu avalio a atividade e participação, eu consigo avaliar os qualificadores de capacidade de desempenho e definir de que maneira os fatores ambientais estão influenciando nesse processo de desempenho de atividades. A matriz de causa e efeito, né, permite uma análise contextual ampliada e avaliação direta dos fatores ambientais que estão influenciando no desfecho ou nesse efeito final, né? E pode ser uma proposição de melhoria e pode gerar fontes de informações importantes para o nosso planejamento terapêutico, para o nosso planejamento estratégico ou até para a gestão da organização e do serviço em si. Quando a gente traz, né, essa análise da CIF para as metas, quando a gente fez todo esse processo, né, a gente identificou, a gente planejou, a gente analisou, e para a definição dos objetivos terapêuticos, a analogia entre as metas SMART e a CIF fica muito clara, porque a partir do modelo da CIF é possível definir tanto os planejamentos quanto as análises de causa e efeito, e ainda contribuir na definição das metas terapêuticas. Dessa forma, a gente pode garantir a individualidade, porque a gente sabe que a CIF tem esse perfil, né, de ser individual, de ser personalizada, de ser personificada. Ela fomenta de maneira mensurável o processo de evolução desse paciente, desses indivíduos e dessa coletividade também, e ela é capaz de gerar dados para predições realistas e atingíveis. Então, eu posso estabelecer a partir daí metas realísticas, atingíveis, a partir dessa análise do contexto. É uma possibilidade de análises transversais e longitudinais também, porque a gente pode fazer esse acompanhamento a longo prazo do paciente, esse acompanhamento a longo prazo do desempenho do serviço em relação àquela meta, e eu posso, né, fazer ajustes ou fazer renegociações desse processo quando eu tenho metas definidas, estabelecidas, e eu crio essas formas de análise. Eu crio esses indicadores que vão me ajudar nesse processo. Então, quando a gente começa a abordar, quando a gente faz toda essa análise do que é o processo de gestão do cuidado em saúde, quando eu identifico as principais ferramentas da administração empresarial que tem uma influência nisso, e que a gente faz essa análise da potencialidade da CIF dentro desse processo, é inegável perceber a semelhança, né, tanto do modelo biopsicossocial, do diagrama da CIF e do leque de informações que ela pode gerar, com o que o sistema, a administração empresarial vem desenvolvendo ao longo dos anos, né? Então, a CIF na gestão, ela é capaz de nos dar instrumentos, ela é capaz de nos fornecer dados importantes, ela é uma matriz para avaliação e definição de causas relacionadas à saúde, ela é uma fonte de análise infinita de causas e efeitos, né? Ela é um norteador do planejamento das ações, ela é uma base para gerenciamento de indicadores, ela direciona metas assistenciais e todos esses processos, todas essas etapas, né, com o olhar da multidimensionalidade, contextualizado, que a própria classificação propõe. Muito obrigada a todos que acompanharam aí esses minutinhos aí de discussão sobre gestão do cuidado em saúde. Essas são as minhas referências e muito obrigada.